Ei, meus caros, tudo bem por aí? Para quem não sabe, meu nome é Ivan Lima. E nesse vídeo eu quero contar uma história alucinante para vocês. Sabe aquele papo de que nem todo herói usa capa? Pois é, a gente já fez alguns vídeos com histórias de heróis da vida real. E hoje eu vou contar o caso de um homem que libertou uma cidade inteira dos nazistas. Leo Major. É assim que todos conhecem um homem considerado um verdadeiro herói. Nós não conseguimos encontrar informações que confirmem que esse é o seu verdadeiro nome, e pouco se sabe sobre sua vida antes da guerra. O pouco que nós conseguimos descobrir é que ele nasceu no dia 23 de janeiro de 1921, em uma cidadezinha de Massachusetts. Só que, como ele era filho de pais canadenses, ele se mudou com sua família para Montreal antes mesmo de completar um ano de vida. Por ter um relacionamento ruim com seu pai, quando Leo tinha 14 anos, ele foi morar com uma tia. Por causa da falta de trabalho e da vida difícil que levava em 1940, Leo se juntou ao exército canadense, supostamente para provar ao seu pai que ele poderia, sim, ser alguém na vida. No dia 6 de junho de 1944, aconteceu o famoso Dia D. Para quem não sabe, esse dia marca o momento em que os aliados invadiram a Normandia, dando início à libertação dos territórios ocupados da Europa pelos alemães. Essa invasão por mar é considerada a maior da história. Nesse dia, Leo Major desembarcou na França com o exército canadense. Nessa época, ele era um jovem de 23 anos, desajeitado e que, diferente de vários outros jovens que não queriam ir para a guerra, Leo tinha se oferecido para se juntar ao exército. Mas havia mais motivos para Leo estar lá. Além de provar para seu pai que ele era capaz de ser alguém, ele procurava combater o fascismo e exterminar os nazistas na face da terra. E ao desembarcar na Normandia, o jovem estava fazendo o que desejava. Junto com seus companheiros canadenses, Major abriu caminho pelas praias francesas. Ele conseguiu tomar posse de um veículo alemão blindado, antes de avançar para a França. Algumas semanas depois, quando ele estava em um confronto com os nazistas, um alemão jogou uma granada perto da posição em que ele estava. O resultado não foi nada legal. A granada simplesmente destruiu o olho esquerdo de Major, e ele perdeu praticamente 100% da visão desse olho. Se fosse qualquer outro soldado, ele com certeza teria sido mandado de volta para casa. Mas esse não foi o caso. Apesar de perder a visão do olho, ele colocou um tapa-olho e pediu permissão para seus superiores para que continuasse lutando contra os alemães. Major comentou anos depois como ele era um franco atirador e ainda tinha um olho bom, ele tinha o dever de continuar lutando. Ao menos até esse momento, Major já mostrava que era um homem aguerrido, que estava preparado para qualquer coisa. Mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Depois de ficar parcialmente cego, Leo Major continuou avançando na França e depois na Holanda. E foi em terras holandesas que ele também ganhou destaque, na Batalha de Schelde, que aconteceu em outubro de 1944. Major lutou com o objetivo de acabar com os defensores alemães nas áreas costeiras da Holanda, a fim de conseguir suprimentos que pudessem ser entregues por navios aliados. O exército canadense recebeu a missão de acabar com a resistência alemã ao redor do rio Schelde, que atravessava o país inteiro. Nessa missão, Major fez seu primeiro feito que o faria ficar conhecido, anos depois, como Rambo canadense. Mas, com as baixas dos aliados e um ambiente que dificultava o avanço das tropas canadenses, as coisas começaram a ficar complicadas. Em uma noite, onde os canadenses estavam se defendendo, Major teve uma ideia que poderia ser considerada imprudente, ou corajosa e suicida. Durante uma ronda de reconhecimento, ele avistou 2 alemães. Nesse dia chovia e fazia muito frio. Major capturou um dos alemães e o usou para capturar o segundo. Depois ele conseguiu capturar o comandante e o forçou a se render. Reza a lenda que ele conseguiu esse feito enquanto o comandante dormia.
e que o comandante alemão ficou surpreso quando foi capturado por um homem que não tinha disparado um tiro sequer. Fazendo o comandante de refém, Major foi até o quartel mais próximo, onde havia 93 soldados alemães. Os nazistas rapidamente se renderam. Usando um rádio, Léo comunicou aos seus companheiros que estava levando prisioneiros alemães e pediu apoio, enquanto ele marchava com os soldados nazistas. Eu sei que parece mentira e história que a gente vê em filmes de guerra norte-americanos, mas os fatos estão aí para nos provar que a história de Major é real. Pelo fato dele ter conseguido capturar quase 100 alemães sozinho, ele foi escolhido para receber uma medalha de honra. O engraçado é que o homem se recusou a receber a medalha, pois, segundo ele, o general britânico que tinha lhe concedido o prêmio era incompetente e não tinha moral para distribuir medalhas. Em fevereiro de 1945, quando a guerra estava próxima do fim, Major estava dentro de um caminhão, quando o veículo passou em cima de uma mina terrestre. Com a explosão, Major foi lançado no ar e acabou fraturando algumas vértebras. E mais uma vez, ele se recusou a deixar a guerra. Antes de ser liberado pelos médicos, ele deixou o departamento médico em que estava e se escondeu na casa de uma família holandesa, que ele tinha conhecido meses atrás. Um mês depois, ele voltou para sua unidade, afirmando que estava pronto para o combate. Bom, eu não sei como Major evitou as punições por ter deixado o exército e voltado sem permissão, mas o fato é que ele, além de perder um olho, lutou o resto da guerra com dores nas costas. Em abril de 1945, quando os canadenses finalmente conseguiram avançar para o norte da Holanda, eles chegaram à cidade de Schiphol. Major e um outro soldado foram enviados para os arredores da cidade, para fazer reconhecimento da área. Só que, durante a missão, eles encontraram 2 soldados alemães que abriram fogo. O amigo de Major acabou sendo atingido, e isso o deixou enfurecido. Ele matou os 2 soldados alemães, mas seu amigo, infelizmente, não sobreviveu aos ferimentos. Depois disso, Léo ficou convicto e determinado a exterminar todos os alemães que estavam na cidade. Léo partiu para sua destemida missão. Primeiro ele encontrou um soldado alemão, o rendeu e disse a ele que uma grande força canadense estava vindo para dizimá-los. Depois ele soltou o soldado e o encorajou a convencer seus camaradas a recuarem, pois assim pouparia um tremendo derramamento de sangue. E, de fato, a cidade parecia estar recebendo um ataque estrondoso. Isso porque Major passou a noite toda simulando o ataque. Ele corria de uma posição para outra, fazendo disparos e jogando granadas contra os grupos de nazistas. Enquanto as tropas alemãs realmente acreditaram que estavam sendo atacadas, Major ia capturando os soldados nazistas. Por cerca de 10 vezes, ele capturou grupos de 8 a 10 soldados alemães, escoltou-os para fora da cidade e os entregou aos aliados. Pela manhã, ele já tinha capturado cerca de 50 homens, e seus atos fizeram com que o resto das tropas recuassem. Depois, os canadenses invadiram a cidade e, graças a Major, as 50.000 pessoas da cidade finalmente estavam livres. Semanas depois, Léo voltou ao Canadá e pouco tempo depois a guerra terminou. Esse, então, era o fim da carreira militar de Léo Major, certo? Não exatamente. Em 1950, ele se ofereceu para lutar na Guerra da Coreia. Ele lutou contra os chineses, provando novamente que era um soldado aguerrido. Em um conflito durante 3 dias, Major e cerca de 20 homens resistiram aos ataques dos chineses. E, mais uma vez, ele saiu vitorioso. Embora ele tenha perdido um olho nos conflitos, ele voltou inteiro para casa. Mesmo assim, Léo Major passou a vida inteira sofrendo com os ferimentos da guerra. Ele passou seus dias vivendo no Canadá. Apesar de não ser muito famoso por lá, os moradores da cidade de Schiphol sabem muito bem quem ele é. Tanto que existe uma rua da cidade que leva seu nome.
Mas os fatos dos canadenses não o conhecerem eram um ponto positivo. Léo era um homem que não gostava de chamar atenção. Segundo seus vizinhos, ele nunca chegou a comentar nada sobre o seu feito até o ano de 1969, quando alguns moradores de Chivola o encontraram e pediram que ele participasse de uma cerimônia em comemoração à libertação dos nazistas. Léo Major morreu no ano de 2008, com seus respeitáveis 87 anos de idade. Essa foi a história do Rambo canadense, o homem que libertou uma cidade inteira sozinho. Por hoje é isso. Um grande abraço. Tchau.